aí galera, tudo bom com vocês? Eu vou colocar para vocês rapidinho uma matéria que fala sobre a situação da brasileira, aquela brasileira que encontra-se presa lá em Bruxelas pela situação envolvendo aí toda a situação relacionada ao fato dela estar lá com a manifestação de interesse e acabou sendo pega pela polícia sem documento e foi presa e está presa todo esse tempo e só agora que parece que as coisas irão começar a acontecer. O consulado do Brasil parece que está aí verificando a situação, ao mesmo tempo está a ter uma movimentação por parte de alguns advogados para tentar ajudá-la, e eu queria rapidamente falar minha opinião sobre isso. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente sabe que muitos brasileiros estão vindo morar em Portugal e às vezes eles não têm muita informação e acabam errando, caindo nesses golpes ou então nessas informações desencontradas sobre a vida em Portugal. Mas eu acho tudo isso muito estranho, até porque eu acho que tá tudo muito mal falado nessa história. Eu não consigo perceber o lado que tá certo, o lado que tá errado ainda, porque eu acho estranho também a polícia prender essa brasileira simplesmente porque ela estava lá com o documento vencido, uma vez que ela teria como comprovar isso de uma certa forma. Se ela foi fazer o tratamento dentário, então a polícia tem que buscar informação no consultório onde ela fez o tratamento, com o médico que fez o tratamento. Tem que existir uma situação, um histórico sobre essa situação, né? Por que ela tá presa todo esse tempo e ninguém fez nada, ninguém tomou atitude nenhuma, ninguém resolveu nada? Só agora, depois de tanto tempo, aí que a polícia, o consulado, todo mundo tá tentando resolver. Cara, primeiro eu acho o seguinte, eu não acho que o consulado do Brasil tem culpa disso, eu não acho que a AIMA tem culpa disso, e eu não acho que o governo de Portugal tem culpa disso. Isso é o que eu acho, porque eu acho que a gente que está aqui, quando você sai do seu país para poder viver em outro país, você tem que ter consciência do que você está fazendo e saber que qualquer atitude errada que você fizer aqui, as consequências disso serão suas, entendeu? Ninguém vai obrigar você a fazer ou não fazer. A decisão é sua das suas atitudes, você que decide o que você vai fazer. Então, depois, não vai adiantar chorar ou botar a culpa em governo, ou na AIMA, ou no consulado. Eu acho assim, que o consulado do Brasil, ele tem N problemas. A gente sabe que tem muito brasileiro aqui passando dificuldade, tem muito brasileiro com vários problemas aqui em Portugal. Então, eu acho que o consulado, na minha opinião, não tem culpa disso, né? Eu acho que a AIMA também não tem culpa disso, e o governo de Portugal também não. Agora, óbvio que também ninguém vai deixar a brasileira presa lá se tiver como ajudar. Ninguém tá falando isso. Só tô esclarecendo a minha opinião. Eu acho que são situações que a pessoa tem que analisar antes de sair de Portugal, tá, gente? Então eu vou colocar para vocês a matéria para vocês ouvirem e aí depois deixa aí a sua opinião. O que você acha sobre toda essa situação? O que você acha sobre tudo que tá acontecendo aí com essa brasileira? Ela todo esse tempo presa, e qual é a sua opinião? Você acha que a culpa é da AIMA, como estão falando aí na reportagem? Você acha que a culpa é do governo de Portugal? Você acha que a culpa é do consulado? Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre essa situação polêmica envolvendo essa brasileira que já está presa há todo esse tempo na Bélgica pelo fato de não ter documento. Dá uma olhada na matéria, deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos assistir. Consulado do Brasil em Bruxelas tenta identificar onde brasileira está presa. Serviço de Assistência Social só soube da prisão da goiana Jéssica Ribeiro ao ser acionado por advogada. Por conta do final de semana prolongado pelo feriado, apenas na terça-feira consulado vai agir. O Consulado do Brasil em Bruxelas está tentando identificar em que presídio se encontra a brasileira Jéssica Jaime Moraes Ribeiro, 34 anos, que foi abordada na rua pela polícia local e, como não conseguiu apresentar a documentação adequada para circular pelo território europeu, acabou detida. Segundo fontes do consulado, em nenhum momento a polícia belga procurou a representação diplomática brasileira para informar sobre a prisão da goiana, que vive em Portugal desde agosto de 2023. O serviço de plantão só soube da detenção de Jéssica na sexta-feira, 08/11, por meio da advogada, que recebeu um telefonema da mulher relatando o fato. Ao Público Brasil, integrantes do consulado asseguram que somente na próxima terça-feira, 12 de novembro, será possível agir, porque o fim de semana prolongado pelo feriado do armistício na segunda dificulta o acesso às autoridades. Normalmente as autoridades belgas nos comunicam sobre casos que envolvam brasileiros. Particularmente nesta situação, não fomos acionados ainda. Mas, tão logo soubemos da prisão por meio de uma advogada, nosso pessoal de assistência social saiu a campo para tentar entender o que realmente aconteceu, diz um diplomata. Jéssica está detida há quase 2 semanas, inclusive passou o aniversário na cadeia.
Segundo a advogada que conseguiu falar com a brasileira por telefone rapidamente, ela foi presa porque não tinha o comprovante de autorização de residência emitido pelo governo de Portugal, onde ela mora e trabalha. A advogada relata que tão logo Jéssica pisou em território português, ela recorreu a um instrumento oferecido pelo Serviço de Imigração, a manifestação de interesse. Por meio dessa ferramenta, que foi extinta em junho último, qualquer estrangeiro que entrasse em Portugal como turista poderia manifestar o desejo de continuar no país, trabalhando ou estudando. O problema, diz a advogada, é que até hoje a Agência para a Integração, Migrações e Fronteiras, a IMA, não se posicionou em relação à manifestação de interesse de Jéssica. Apesar de o Tribunal Administrativo Fiscal determinar que as respostas do órgão aos imigrantes devem ser dadas em, no máximo, 90 dias. Priscila reconhece que a brasileira não deveria ter saído de Portugal sem estar devidamente documentada, mas a goiana alegou que foi fazer um tratamento dentário em Bruxelas, porque era mais barato que em território luso. Temos também de ressaltar a omissão da IMA, que deixa os imigrantes em situação de vulnerabilidade ao não cumprir o que diz a lei, ressalta. Risco de extradição. No consulado do Brasil em Bruxelas, o entendimento é de que a polícia belga pode optar pela extradição de Jéssica. Isso realmente pode acontecer, destaca o mesmo diplomata. A advogada acredita que o desejo da brasileira é de continuar morando em Portugal. Portanto, será preciso uma negociação diplomática. Eu, particularmente, conversei muito pouco com ela, pois há restrições para a comunicação externa. Sequer falei com a família dela, afirma. A advogada diz que um grupo de profissionais do direito está se mobilizando para ver como pode ajudar Jéssica. São advogados especialistas em direito internacional, frisa. Os diplomatas ouvidos pelo Público Brasil em Bruxelas relatam que são recorrentes os casos de brasileiros indocumentados presos em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Diz um deles: precisamos entender que, quando estamos no exterior, somos estrangeiros e temos de seguir o que diz a lei de cada país. Estar com todos os documentos exigidos em dia é fundamental. Ele complementa: os brasileiros não podem achar que continuam no Brasil quando estão no exterior. Não é razoável sair do país de origem para ficar ilegal em um país que não é o seu.